Agora eu quero falar sobre como identificar um falso profeta. E tem 3 características que são comuns nos falsos profetas. A primeira forma de identificar um falso profeta é pelos seus frutos. Veja o que Jesus disse em Mateus 7, versículo 13. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Presta atenção, amado. Um homem de Deus não é reconhecido pela performance dele. Um homem ou mulher de Deus não deve ser reconhecido porque ele prega bem, porque ele fala bem, porque ele canta bem, porque ele revela o CPF, porque ele faz sinais. Um homem de Deus deve ser identificado pelo seu caráter, pelos seus frutos, pelo seu comportamento. E aí é por isso que é importante a igreja local. Porque quando você participa de uma igreja local, embora muitos aí falem contra a igreja, que a pessoa deveria só ficar em casa, e aí ele vai ser pastoreado pela internet. E aí fica muito mais fácil de cair na lábia de falso profeta, porque você vê a pessoa só à distância. Agora, quando você está numa igreja local, você congrega ali com as pessoas, você começa a ver quem são as pessoas. E óbvio que nenhum de nós é perfeito, mas você consegue ver os frutos, você consegue ver o comportamento. Como que esse homem é com a esposa dele? Como que ele é com os filhos? Como que ele maneja o seu dinheiro? Qual é a relação dele com o dinheiro? Como que ele é como um profissional? E você começa a observar os frutos. Porque o homem de Deus, a mulher de Deus, a gente reconhece pelos frutos, não é pelo talento, não é pela performance, não é pela apresentação com o microfone na mão, porque isso daqui pode ser fingido, amado. Isso daqui pode ser simulado. Eu já vi cada coisa, irmão. Eu lembro uma vez eu estava na igreja, aí tinha um irmão, nós estávamos no púlpito, uma igrejona, irmãos. Aí tinha um irmão que ele estava lá do meu lado aqui, e o culto lá rolando uma benção, irmão. E o irmão aqui, irmão, o pastor, navegando no Facebook, só que pá. E navegando no Facebook, navegando. E eu estava na fiação ali, mas eu falei, mas esse homem está na carne. E ele aqui no Facebook, pá. Daqui a pouco o pastor que estava dirigindo o culto, vamos ouvir o pastor fulano fazer aqui uma oração. Ele estava no Facebook, ele voado, irmão, não estava nem ouvindo. Às vezes alguém falava alguma coisa lá e ele, ô glória, eu não estava nem vendo, irmão. Oh glória, estou no Facebook aqui, tá, e eu do lado dele, falando, está na carne. Aí, vamos ouvir o irmão fulano com a oportunidade. Oh glória a Deus, Deus está aqui, amados, Deus. Mas o fogo pegou na hora, irmão, a unção está no microfone. Então tem muita gente que é fingido, irmãos. Ai não, porque o irmão foi lá, irmão, e ele dá um glória a Deus tão alto. Ele, sabe, irmão, aquelas pessoas que ficam fingindo espiritualidade. Eu já tive essa fase também. Que a pessoa vai pregar, Silvio, e em vez dele pregar a palavra, ele fica, porque Deus diz, eu estou sentindo aqui, meu Deus do céu, eu estou sentindo. Sabe, eu sei fazer isso também, eu sei fingir também. Aí ele vem aqui falar, o Andrés, ele fala tão devagar assim, nem parece que tem unção. Aí se vem algum aqui, porque Deus, aí ele fala, esse tem a unção, esse tem a glória de Deus. Irmão, a pessoa ela pede para ser enganada. Então é o seguinte, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele não é reconhecido pela performance, é pelos frutos, é pelo comportamento. Gálatas 5:22 diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então é isso que eu tenho que observar. Calma aí, ele é um homem de Deus, mas vamos lá, ele tem amor? Eu vejo o amor de Deus na vida dele? Ou é aquela pessoa que por qualquer motivo ele joga as pessoas fora? Por qualquer motivo ele despreza as pessoas? Calma aí, diz que o fruto do Espírito é alegria. Mas esse suposto profeta sempre está carrancudo, humorado, querendo brigar com todo mundo. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é paz. Mas esse daí é um briguento que briga com todo mundo, será? O fruto do Espírito é a paciência, bondade, fidelidade, por aí vai. É isso que nós temos que observar. É óbvio que a pregação, aquilo que a pessoa faz no púlpito, também vai demonstrar quem ela é. Por exemplo, irmão, eu prego aqui todo domingo.
Não tem como eu esconder quem eu sou. Eu pego aqui meia hora, 40 minutos, 1 hora, irmão. Por mais que eu tente fingir aqui, 1 hora eu mostro quem eu sou. É por isso que a principal função do pastor é pregar a palavra, é ensinar a palavra. Então, quando alguém está falando, se você observar, você também vai perceber, e daqui a pouco eu vou falar sobre uma característica do falso profeta, que dá para perceber, mas a primeira forma de identificar um falso profeta, um falso líder, um falso mestre, é pelos frutos. A segunda forma é pelo ensino dele. Não adianta nada, amado, a pessoa profetizar, revelar CPF, nome, RG, cor do sapato, cor da meia, fazer sinais, mas e aí quando a pessoa abre a Bíblia? Qual é o conteúdo da mensagem dela? O que é que ele está ensinando? Esses dias eu estava vendo lá, e eu não vou citar nomes aqui não, tá? O irmão lá que teve um culto, eu não vou nem falar o nome do culto também, mas era o culto profético. Aí, irmão, tem tudo lá, tem louvor, tem pulo, tem pregação, tem revelação de CPF, de RG, de cor de carro, de nome, do nome da filha, tem de tudo, irmão, tem sinais, tem tudo. Só não tem uma coisa, pregação. Só isso que não tem. E aí a palavra diz o quê? Que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Jesus mandou a gente ir por todo mundo, curar os enfermos, fazer sinais, sim. Mas Ele mandou essencialmente, ide e pregai. A missão da igreja é pregar, é anunciar o Evangelho. Se Deus usa alguém com o dom de cura, com profecia, com revelação, maravilha, irmão, eu creio nisso, eu creio que Deus ainda faz. Eu creio nos frutos do Espírito, nos dons do Espírito, eu creio. Mas agora, eu tenho que observar o ensino. Vamos ler comigo, irmão, Atos capítulo 20. Preste muita atenção agora. Atos 20, versículo 29 diz assim. Atos 20, 29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis. Olha só, ele está fazendo menção àquilo que Jesus falou. Do lobo que parece ovelha. Lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. E que dentro de vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Quando ele fala aqui que falarão coisas perversas, a melhor tradução aqui seria homens que distorcerão a verdade. Eles vão perverter a verdade. Agora preste muita atenção. O falso mestre, o falso profeta, o falso pastor, ele não é aquele que fica falando bobagens a todo momento, que fica falando mentiras a todo momento. Não é assim que o falso profeta, o falso mestre se comporta. O falso profeta, o falso mestre, ele fala bastante verdades. Ele fala muitas coisas boas, ele até parece um pregador da verdade. Ele não fica falando mentiras a todo momento. Agora, o que ele faz? Ele fala algumas verdades e no meio ele coloca uma mentirinha. No meio das verdades dele, ele coloca alguma coisa para distorcer. Ele coloca alguma coisa para mudar e contradizer tudo aquilo que ele disse. É como assim, vou te dar um exemplo aqui prático, de como com um falso profeta ele se comporta. É mais ou menos assim. Olha, meus irmãos, veja bem, a salvação é pela graça, a salvação é pela fé em Jesus Cristo, não é pelo nosso mérito, é por Jesus Cristo. Olha só, o profeta está falando coisa boa, ele falou um monte de coisa boa. Então é pela graça e fé em Jesus Cristo. Porém, se você não der aqui uma oferta de R$1.000, você perdeu a sua salvação, então vem aqui trazer a sua oferta. É assim que ele faz. Ele fala muitas verdades e ele coloca uma mentira, para distorcer tudo aquilo que ele falou. Esse é o comportamento dele. Então é por isso, amados, que nós temos que estar atentos àquilo que nós ouvimos. É por isso que nós temos que ter o hábito de conferir na palavra. Por isso que eu estimulo os irmãos a abrir a Bíblia, a ler a Bíblia, para você ver que aquilo que eu estou falando está alinhado com a palavra. Porque o falso profeta, ele distorce a verdade. Então não adianta nada a pessoa falar um monte de coisas boas, e aí ele coloca uma mentirinha lá no meio, que
faz tudo que ele falou antes perder o valor. Então é por isso que nós temos que ter interesse pela palavra. Nós temos que ler o Evangelho. Nós temos que ouvir e ver coisas saudáveis, para que quando eu ouvir algo que é contrário à palavra, eu possa identificar e não ser enganado. O problema é que tem pessoas que ela não sabe o que vem primeiro na Bíblia, se é o Antigo ou o Novo Testamento. Aí, meu querido, qualquer coisa que ela ouve, ela cai. Não tem referência, não tem uma base. Falso profeta, ele é identificado também pelo seu ensino. Como identificar o falso profeta? Primeiro, pelos frutos. Segundo, pelo seu ensino. E a terceira forma de identificar um falso profeta, para finalizar, é porque todo falso profeta é mercenário. Todo falso profeta, ele é um aproveitador. Tudo que ele faz é com segundas intenções. O falso profeta, ele faz os sinais, ele faz as revelações, não porque ele ama as pessoas, mas porque ele quer usar as pessoas para benefício próprio. Eu quero ler com os irmãos um texto para a gente finalizar. Lá no final da Bíblia, em 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Lembra que eu falei que o falso profeta, ele é conhecido pelo ensino? Agora versículo 3. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Farão de vós negócio. Olha só, amado. Pedro, inspirado por Deus, estava alertando a igreja que seria introduzido no meio do povo de Deus falsos profetas, e depois ele fala falsos doutores. Doutores aqui é um professor, é alguém que se propõe a ensinar alguma coisa. Ele está falando que ia ter, irmão. Jesus falou que ia ter, Paulo falou que ia ter, Pedro falou que ia ter, e tem gente que acha que não tem. Tem gente que acha que todo mundo que é pastor, todo mundo é homem de Deus. Não é, amado. Ah, porque a pessoa fala de Deus, isso que é importante. Não, não é isso que é importante, amado. Nós temos que ter cautela. E aí ele fala que introduzirão encobertamente. É como lá os deputados, que tem até um linguajar, que eu não vou falar aqui porque eu não sei se é uma palavra indevida. Quando eles vão fazer alguma lei, e eles fazem lá uma lei, Moisés, que a lei é para aumentar o salário das domésticas, por exemplo. Aí eles colocam no meio dessa lei, que aparentemente é uma lei boa, eles colocam alguma coisinha lá no meio que é para trazer benefício para eles. Eles sempre fazem isso. É mesmo isso que o falso profeta faz. Ele fala verdades e no meio ele coloca uma mentira, encobertamente, que entra junto ali com a verdade. E aí leva a pessoa para o caminho da perdição. E aí ele diz que por avareza, ou seja, eles gostam do dinheiro, farão de vós negócio. Oh, irmãos, isso daqui é uma coisa tão séria e tão grave e tão real. Quantos que usam da igreja para ficar ricos, que usam da fé das pessoas para ganhar dinheiro? E eu vou dar um exemplo prático aqui, porque eu estou aqui para falar a verdade mesmo. Eu estava fazendo uma pesquisa para ministrar essa palavra, e eu vi cada coisa absurda, irmão, que eu já sabia que existia. Aqui na nossa região, o pessoal vai lá, ó, irmãos, agora chegou aqui a hora da oferta, aí coloca o Pix, e é o seguinte: você que está com depressão, faz uma oferta para a depressão, que Jesus vai te curar a depressão. Sem brincadeira, irmão, diante de Deus, eu falo aqui com todo temor e tremor. Você que está aí com um problema no casamento, faz uma oferta pelo seu casamento, que o seu casamento vai mudar. Você aí que está empresário, ele sempre gosta, todo falso profeta gosta de falar de empresário, irmão. Pode saber, irmão. É ou não é?
Todo falso profeta, ele gosta de profetizar para os grandes empresários. Você que é grande empresário, faz aí uma oferta pela sua empresa, que a sua empresa vai deslanchar. Irmão, balcão de negócios, meu amado. Aonde que eles tiraram isso do evangelho, meu Deus do céu? Quando que você viu Jesus fazendo isso, Jesus pedindo dinheiro para curar alguém, irmão? Nunca. Você acha que quando vem a mulher do fluxo de sangue, que estava 12 anos sofrendo, você acha que Jesus falou para ela assim: olha mulher, calma aí, não toca em mim não, dá primeiro uma oferta pela sua enfermidade que depois eu te curo? Não, ela tocou e foi curada. Quando a pessoa estava lá com o espírito demoníaco, Jesus falou para ele: não, calma aí, você que está sendo escravizado pelo espírito demoníaco, dá primeiro uma oferta e depois eu te liberto. Não, ele curava de graça. Evangelho é graça, mas é favor imerecido, é isso que Jesus nos ensinou a fazer. Mas muitos por aí, supostos profetas, eles cobram: não, dá aqui uma oferta e você vai ser curado. Dá aqui uma oferta no altar. Mentiroso, isso daqui não é altar. Púlpito não é altar, amado. Quem chama de altar, por favor, não chame de altar. Isso daqui não é altar. Isso daqui não é altar. Altar é o seu coração. Isso daqui é apenas um lugarzinho mais alto para vocês me verem. Essas 4 paredes aqui não é templo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Mas o falso profeta, ele usa dessas artimanhas. Traz aqui a sua oferta no altar. Mentiroso, enganador, que você vai ser curado. Não, é pela graça, é pela fé. Se você orar, Jesus pode te curar. Ele pode mudar a tua casa, a tua família. Mas é só você ter fé. Não é pelo dinheiro, não é pelo pagamento, é pela fé, amado. Mas ele é mercenário. E é por isso que eu falo: abre o teu olho. Porque o falso profeta, ele faz isso. Ele pode começar o culto, pode ter o louvor, pode ter lá as revelações de CPF, mas na hora da oferta, você vai ver quem ele realmente é. Na hora de pedir o dinheiro, você seja um pouquinho inteligente, que você vai perceber o golpe ali. A pessoa fica manipulando a verdade. Outra coisa, olha a vida dele. Porque muitos não trabalham. A pessoa não tem profissão, não tem empresa, não tem nada. Vive com o dinheiro da igreja e mora em condomínio, anda de carro importado com o dinheiro da fé. Está errado. Se você quer ter uma vida confortável e luxuosa, não tem problema nenhum. Mas vai trabalhar e fazer com o seu dinheiro, não com o dinheiro da igreja. Se você escolheu viver da fé, eu não vivo da fé, eu tenho meu trabalho. Mas se você escolheu viver da fé, se contente em ter uma vida simples. Como Paulo disse: tendo o que comer e com o que se vestir, e sejando com isso alegres. Paulo disse: você está contente no pouco e no muito, com roupa e na nudez, no frio ou no calor. Porque Paulo escolheu viver para Deus, em tempo integral. Na verdade, nem foi nem escolha, ele tinha que fazer isso, ele não tinha outra opção. Agora, quantos aí querem viver da igreja e querem viver como príncipes? E aí você abre o teu olho, amado. Você que vai ouvir essa mensagem aí nas redes sociais, não se iluda com as palavras bonitas na hora da pregação, não se iluda com os louvores, não se iluda com as revelações. Preste atenção na hora de pedir a oferta. Como que é? Quais as palavras que são utilizadas? Como que é a manipulação? Porque todo falso profeta gosta de dinheiro. Todo falso profeta é mercenário. Então abre o teu olho.